Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 20 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E como vocês podem ver, hoje foi o dia da Ucrânia fazer um grande ataque com drones contra a Rússia. Vários alvos foram atingidos aqui em Smolensk, Kaluga, Briansk, Belgorod, Tula, Ryazan, Colonna, enfim, várias regiões aqui foram alvo de drones ucranianos. A gente vai falar sobre vários desses alvos. Teve refinaria, teve centro de distribuição de energia elétrica, enfim, mais um monte de coisa aqui. Também teve ataque aqui na região de Donetsk e outros ataques aqui na região ocupada da Ucrânia. Inclusive, a gente tem mais informação sobre aquele ataque em Jankoy que aconteceu alguns dias atrás. As imagens mostram que, de fato, foi devastador, destruiu um monte de coisa ali em Jankoy, né? E naquele ataque que aconteceu antes disso ainda, já tem mais de uma semana esse ataque, aqui em Luhansk, os ucranianos atingiram um posto de comando aqui em Luhansk e foi morto o coronel comandante de um grande grupamento russo aqui na região, né? Na linha de frente, nenhuma grande novidade, continuam avanços muito pequenos russos aqui em algumas posições, mas nada digno de nota. A grande notícia do dia, bem, não saiu ainda, mas deve ser hoje, dia 20, a votação do pacote de ajuda americano para a Ucrânia. Ontem já teve a votação preliminar, que é a votação para colocar em votação, e ganhou com uma ampla margem, 316 votos, muito mais do que o necessário para aprovar esse projeto. Então, agora parece que tem um processo da avaliação das emendas, que devem ser, em sua maioria, descartadas, e a votação final deve acontecer hoje, no final do dia, né? Evidentemente, nós vamos tratar disso no vídeo de amanhã, mas tudo indica que deve ser aprovado o pacote de ajuda para a Ucrânia, conforme desenhado lá pelo Mike Johnson, né? E o pessoal do Senado vai entrar em sessão também em prontidão, dependendo da hora que for aprovado hoje ainda é aprovado no Senado, né? Porque você lembra, o que a Câmara americana vai aprovar não é o pacote original do Senado, então o Senado agora tem que aprovar esse da Câmara. Mas os senadores, como eu falei para vocês, não tem problema, isso vai ser muito facilmente resolvido. Então, eles estão de prontidão. Se a aprovação acontecer num horário razoável, eles hoje ainda aprovam no Senado. E, se não, amanhã também já está convocada a sessão no Senado americano para aprovar amanhã esse pacote. E também o Pentágono já deixou tudo de prontidão, já tem pacotes de ajuda para a Ucrânia preparados para saírem imediatamente feita essa aprovação, né? E a gente vai falar sobre a mudança de perspectiva do pessoal lá. Por que o Mike Johnson mudou de perspectiva? Os discursos dele nos últimos dias aí têm sido realmente bem contrários ao que eram antes, né? Antes ele falava que não podemos mandar ajuda para a Ucrânia, que temos que focar na borda sul, né, na fronteira sul dos Estados Unidos, na questão da imigração. E aí, de repente, ele mudou, parece que da água para o vinho, né? E algumas pessoas estão dizendo que é porque ele se encontrou com um ucraniano que também é evangélico e coisa e tal, né? Isso teria tocado ele. E eu acho essa história uma história muito bonita. Mas não, o problema todo é política, né? Tanto o Donald Trump quanto o Mike Johnson sabem que o apoio para a Ucrânia nos Estados Unidos é enorme. Então, eles sabiam que estavam forçando a barra para tentar comprometer o governo Biden, mas eles sabem que não podem esticar a corda demais, porque senão prejudica eles eleitoralmente, né? O próprio Trump deu declaração hoje falando que a ajuda para a Ucrânia é importante, que não podemos deixar a Ucrânia cair frente à Rússia, não sei o que lá, ou seja, ele próprio falou para os republicanos aprovarem o pacote de ajuda para a Ucrânia. E o motivo é esse. No final das contas, não tem. A historinha é legal, a história é bacana do cara evangélico e coisa e tal, mas a verdade é essa. É tudo político. Eles seguiam pela opinião pública e a opinião pública é majoritariamente favorável à Ucrânia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. As notícias foram sugeridas por Projetinho Peter Maromba, Fantástico Peter de Chocolate e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, gente, e avisar vocês também que hoje é o último dia, tá? A nossa rifa desse chaveirinho aqui, dessa pecinha aqui para ucraniana, né? Feito com aço de um Su-30 derrubado em Bakhmut. Tem todas as informações aqui
e o link da rifa vai estar na descrição deste vídeo. Então ainda tem um bocado de rifa para vender ainda, não tem problema, a gente vai sortear entre as pessoas que venderam, entre as rifas que venderam, evidentemente. E lembrando, falta um dia mais ou menos para isso, um dia e 8 horas, a gente vai fazer o sorteio no nosso Semana ao Vivo de amanhã, né? Vocês sabem, todo domingo, por volta das 5 horas da tarde, eu entro ao vivo aqui no canal para comentar os assuntos da semana e para abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente bate um papo. E eu vou aproveitar e vou fazer o sorteio dessa rifa. Então vai ser amanhã, durante o Semana ao Vivo, vou fazer ao vivo o sorteio aqui, vamos ver se vai funcionar esse negócio, porque é verdade, como eu falei para vocês, eu não sei como é que esse site funciona muito bem, não. Tô testando ele aqui com esse negócio, porque tem um monte de coisa para fazer rifa lá da Ucrânia, né? Então, mas amanhã nós vamos fazer ao vivo aqui o sorteio desse caso aqui, né? Então, se você não contribuiu ainda, tem interesse em participar, é só entrar aqui no link, está na descrição do vídeo, e comprar os seus bilhetes por ali, né? Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, teve 2 mísseis Ra-59 ou 69 que foram derrubados pelos ucranianos e também foram derrubados, aqui está falando 3 drones Orlan 10 foram destruídos, mas a gente tem a informação que foram 4, tá? De ontem para hoje, 4 drones Orlan 10. Esse drone Orlan 10 não é um drone de ataque, não é um drone suicida, ele é um drone de vigilância, um drone que voa alto e fica vigiando as coisas, né, e preparando o caminho para ataques lá na Ucrânia. Então que bom que foram derrubados. Na verdade, a Rússia sente mais a perda desses drones do que dos drones suicidas, né? Os drones suicidas, eles são feitos para serem destruídos, né? Esses aqui não, esses aqui são feitos para ficarem funcionando por muito tempo. E aparentemente foram derrubados também aqui, né? Bom, mas a grande notícia aqui realmente é esse grande ataque feito pelos ucranianos aqui contra várias cidades na Rússia, como vocês podem ver, vários pontos atingidos aqui, Belgorod, Kursk, Briansk, são normalmente atingidos porque são vizinhos aqui da Ucrânia, mas também Smolensk, Kaluga e Tula, Ryazan, enfim, um monte de alvos aqui. Vamos dar uma olhada nesses alvos. Aqui, por exemplo, em Belgorod, um incêndio em Belgorod, não dá para saber exatamente o que foi que pegou fogo aqui, mas alguma coisa em Belgorod foi atingida, né? Dá para ver o grande incêndio aqui, em alguma coisa ali em Belgorod, não dá para saber exatamente o que foi, né? Bom, aqui foi em Smolensk. Smolensk foi atingida uma refinaria da Lukoil. Eu não vou tentar ler esse nome aqui não, tá? Mas ela tá pegando fogo, então realmente foi um dano bastante sério ali, pegou fogo na refinaria. Foram 8 explosões aqui, segundo o cara. Vamos ouvir ele falando. Заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл, нахуй, Кардымова, блядь. О, въебало, блядь. Прям пиздец. Ох, ебаться, вот это вещи, нахуй. Вот это прям пиздец. А, вон там, нефтика догорает. Dá para ver que são 2 pontos, né? Tem esse daqui e tem esse outro aqui do outro lado ali, né? Ou seja, uma grande explosão ali na região, e ele está falando que, olha só, Neftica é pior, mas a Lukoil também está pegando fogo. Pelo que eu entendi aqui, foram 2 refinarias ali, ou 2 fábricas de algum produto químico pegando fogo ali na região de Smolensk, né? Foram 8 explosões até agora, segundo ele, né? Ou seja, realmente uma explosão, um ataque grande ali em Slovensk, né? Aqui, ó, ele diz que é um depósito de óleo, Kardimovo Oil Depot, que pertence a Lukoil e também a refinaria ali, né? Bom, aqui tem outras imagens dessas explosões, mas aí é mais do mesmo, né? Tem aqui, a que a gente já viu aqui em Smolensk, tem essa outra aqui que... O problema desses vídeos juntos, assim, que o pessoal coloca tudo junto, é porque não dá pra saber o que é de onde, né? Não dá pra saber o que é de onde aqui, qual é a explosão aqui, mas enfim. E tem essa imagem aqui, ó, que é de uma subestação. Essa subestação aqui é Briansk. Eu vi isso em alguma outra imagem aqui. Ah, não, aqui, ó. Aqui também é Smolensk,
Então essa outra imagem aqui também é Smolensk. Como vocês podem ver aqui, o Firmes da NASA está colocando aqui vários pontos de calor ali na região de Smolensk. Então, coisas grandes foram atingidas ali, né? É esse incêndio que o pessoal está falando, mas aparentemente é o mesmo que a gente já tinha visto antes, né? Aqui está o aviso no Telegram russo, né, do caso. O Vasily Anokin aqui está falando que hoje, por volta das 2 horas da manhã, no distrito tal, uma tentativa foi feita por drones ucranianos para atingir um depósito de combustível e um complexo de energia. Como resultado do trabalho da defesa antiaérea russa, da maravilhosa defesa antiaérea russa, a aeronave foi derrubada. Porém, como resultado dos pedaços, né, dos destroços caindo, um container com combustível e lubrificantes pegou fogo, né? Atualmente, o Ministério das Situações de Emergência estão trabalhando no local, eliminando a chama aberta, né? Informações em vítimas estão sendo verificadas e os serviços especiais e as autoridades competentes estão investigando a situação. Pedimos à população para ficar calma, né? Aí o pessoal começou a sacanear aqui, né? Porém, um container de combustível pegou fogo, né? O container pegou fogo, container fogo, fogo aberto. Ou seja, o pessoal sacaneando o cara, dizendo que ele disse que não teve nada, mas teve, né? Os próprios russos não estão levando mais a sério esses comunicados das forças russas lá, né? Bom, aqui falando novamente sobre Smolensk, mais um vídeo, né, mostrando aqui a explosão. Foi uma explosão muito grande, um incêndio muito grande. Ali, como a gente viu, foi em 2 pontos, na verdade, ali o incêndio, né? Aqui, um drone atingiu uma subestação elétrica em Briansk. Então aqui tem o incêndio na subestação elétrica, aqui dá para ver realmente a coisa pegando fogo ali. Aqui foi em Kursk. Em Kursk, o que foi atingido foi essa coisa aqui, também uma subestação elétrica. Então dá para ver aqui a região ali onde foi atingida a explosão. E tem os sinais aqui do Firmes da NASA, mostrando que também pegou fogo aqui nessa região em Kursk, né? E também teve um ataque massivo de drones em Kaluga e explosões próximas de Moscou, né? E aqui, segundo estou dizendo, em Kaluga foi uma unidade de geração de energia elétrica, provavelmente uma termoelétrica, que foi danificada. Teve explosões próximo de Moscou, seguindo os ataques de Belgorod, Kursk e Briansk, né? Os drones inimigos já estavam sendo derrubados próximos de Moscou, né? Isso aqui são as fontes russas que estão dizendo isso, evidentemente. Por isso, quando fala drones inimigos, estão se referindo aos drones ucranianos, né? Em Maloyarevat, em Kaluga, como resultado da explosão de UAV, na área da estação elétrica, a energia de infraestrutura foi ligeiramente danificada, mas não houveram feridos e mortos, né, disse o governador de lá. A explosão também aconteceu no distrito de Moscou, na área aqui dos vilarejos de Udelinaya, Bikovo e Rodnik, e os residentes dizem que um drone foi derrubado ali, né? Enfim, segundo eles estão dizendo, então, foi esses os ataques aqui em Kaluga e em Moscou, né? Já perto de Moscou aqui, o ataque na região ali, né? Bom, então esse foi o grande ataque que teve aqui essa noite, vários drones atingindo vários alvos aqui dentro da Rússia. Isso realmente é uma novidade, né? A Ucrânia não tinha essa capacidade de atingir tantos alvos dentro da Rússia, porque não tinha armas próprias capazes disso, e as armas ocidentais vinham ou vêm ainda com a proibição de serem usadas contra a Rússia. Felizmente, o desenvolvimento de drones ucranianos tem feito essa aceleração aqui na capacidade ucraniana. A coisa está ficando mais complicada para os russos, né? Bom, a gente tem aqui explosões em Donetsk, né, na cidade ocupada de Donetsk. Donetsk fica aqui e ainda não está marcado aqui no mapa, mas a gente já tem a informação de uma grande explosão aqui. Por hora só temos essa informação, isso aconteceu hoje, no dia 20 de abril, algumas horas atrás, portanto na manhã do dia 20 lá na Ucrânia, né? Não sabemos ainda o que foi atingido. Parece que foi mais de uma coisa aqui. Se você olhar aqui, ó, tem uma nuvem aqui, outra nuvem ali aqui à direita. Vamos tocar aqui para ver se dá para ouvir alguma coisa. По домам или что это за нахуй? Я не знаю. Еще?
Ты чё? Я не знаю, что это. Ты чё, ля, на небо нахуй. Defesa antiaérea tentando derrubar alguma coisa, mas que teve coisa atingida ali, certamente teve, né? E aqui também Kakhovka. Kakhovka é nessa região aqui. Kakhovka, né, próximo de Nova Kakhovka, que é onde tinha a barragem aqui, a usina hidrelétrica, que foi destruída pelos russos. De qualquer forma, Kakhovka ainda está tomada pelos russos e houve mais uma grande explosão ali. Não sabemos exatamente o que foi atingido, não temos informação, mas também isso aconteceu no final do dia de ontem, né? Então isso aqui foi no dia 19, essa grande explosão lá em Kakhovka. Bom, a gente tem as informações do ataque ucraniano em Jankoy, né? O ataque ucraniano em Jankoy foi feito há 3 dias atrás e destruiu uma grande bateria de S-400, a defesa antiaérea russa ali na região, né? E destruiu, o principal alvo foi a própria bateria de defesa antiaérea, vários lançadores, radares e coisa e tal, e também um depósito de munição que continha mísseis Zircon, né? Mísseis hipersônicos russos, que não são hipersônicos de verdade, não chegam eles conseguem ser derrubados pelo Patriot, mas a verdade é que são mísseis difíceis de serem derrubados, então, como a Ucrânia ainda está com problemas na defesa antiaérea, eles optaram por essa abordagem ativa de destruir esses mísseis antes, né? E agora a gente tem a primeira imagem de satélite da base de Jankoy. Dá para ver aqui a destruição dos lançadores do S-400 e S-300. A gente já falou sobre isso ontem, foram 3 lançadores S-400, 2 S-300, mais um radar, mais um centro de comunicação, um centro de controle. Eles estão falando aqui sobre os lugares em que teve incêndio, então foram justamente aqui os pontos onde estavam a defesa antiaérea, aqui o depósito de munição também destruído, e aqui essa área grande aqui em que teve, onde ficavam as defesas antiaéreas, né? Então isso foi o destruído aqui na região. Aparentemente na base aérea em si, né, não teve nenhuma alteração significativa, ou seja, não foi visado os aviões da base aérea, até porque não tem muita coisa por aqui. Aqui é o S-400 onde houve a destruição, né, que a gente mencionou. Essa imagem aqui que a gente tinha visto, e inclusive aqui, esse daqui é o caminhão com o mastro, que é a ponto de controle dessa bateria, né? Então dá para ver que realmente foi tudo destruído aqui. Aqui mais uma vez a imagem aqui no zoom ali da região, dá para ver aqui os lançadores destruídos. A bateria toda foi para o saco, né? Bom, e também temos a imagem de drones lá daquela antena lá em Mordóvia, né, que a gente mencionou, que é uma antena muito importante. E ele está dizendo aqui que foi atacado, e a gente tem a imagem de satélite desse ataque. E aparece realmente uma grande área aqui pegando fogo, né, que pegou fogo, que teria destruído essa antena aqui na região, né? Então houve aqui sim a confirmação do que foi atingido, né? O pessoal menciona aqui que a antena em si é fácil de reparar. Então, se o destruído foi a antena, o ataque não resultou em nada significativo. É lógico, está fora do ar, mas os russos vão rapidamente consertar aquilo ali. O importante é atingir o centro de controle e os equipamentos que tem na antena, né? Porque esses sim foram feitos na era soviética e os russos não têm capacidade de repor eles. Então, dá para ver aqui ó, tem um prédiozinho aqui nessa posição onde foi atingido. E tem outro prédio aqui que deve ser o controle central da coisa toda, né? Onde estão os eletrônicos sensíveis? Aqui ou aqui? Se estão aqui, então esse ataque ucraniano não resolveu muita coisa. Pode até ter tirado o radar do ar, mas vai ser reconstruído. Agora, se tinha muito eletrônico nessa casinha aqui, nessa região aqui, então os ucranianos acertaram e a antena vai ficar fora do ar por muito tempo, né? Bom, e voltando mais no passado, no dia 13 de abril, né, os ucranianos fizeram um ataque contra um posto de comando lá em Luhansk. A gente falou sobre isso, e agora a gente teve a informação de que o coronel Pavel Kropotov foi morto neste ataque. Ele é um dos comandantes lá, é o comandante da 59ª Brigada de Comunicação, né, tá aqui a informação também. Esse ataque teria matado o coronel e outros oficiais que estavam ali no campo de comando, né? Ele é responsável pela rede de comunicação no campo de batalha. Então, excelente notícia aí, resultado dessa ação lá de trás, né?
Bom, falando sobre a linha de frente, o Albina Fela está falando aqui sobre as perdas russas próximos de Novomihailivka ao longo dos últimos 6 meses, né? Novomihailivka é essa cidadezinha aqui. Aqui, ó, Novomihailivka, os russos estão tentando avançar aqui, tentando tomar a cidade. Eles tomaram uma parte aqui da cidade já, tem uma parte já tomada pelos russos, mas os ucranianos ainda resistem aqui. É uma cidade estratégica porque ela, junto com Vuhledar, é o que garante esse saliente ucraniano nessa região, que é importante para incomodar os russos aqui em Volnovanha, né? Volnovanha é uma cidade que você pode ver aqui, é um hub muito importante, passam ferrovias aqui, passam estradas aqui. Volnovanha é uma cidade muito importante e os ucranianos estão próximos de Volnovanha aqui nesse saliente. Se os russos, é por isso que os russos querem tomar Vuhledar, por isso que eles querem tomar Novomihailivka, para justamente fechar essa área aqui e afastar os ucranianos de Volnovanha, mas os ucranianos continuam resistindo por aqui. Vuhledar até hoje não foi tomada e Novomihailivka também está tentando, os russos estão tentando tomar já há 6 meses e não conseguem avançar, né? E a quantidade de coisas perdidas pelos russos é realmente impressionante. Tem um videozinho aqui, deixa eu tirar o som por causa da música, né, para não dar copyright. Isso aqui é Novomihailivka. E aí eles estão botando aqui os pontos em que tem destroços de tanques russos destruídos e não sei o que lá. Um monte de coisa realmente aqui nessa região, 26, 27, 28, 29, mostrando aqui todo equipamento russo destruído ali na região, né? Eu vou acelerar um pouco para a gente não perder muito tempo, e chega aqui a 312 blindados já perdidos pelos russos nessa região de Novomihailivka, né? Não de forma coincidente, é mais ou menos o número de blindados que os russos já perderam tentando tomar Vuhledar, né? Isso mostra a importância dessas duas cidades aqui para a linha de frente ucraniana, né? Em Avdiivka, os russos continuam tentando avançar, mas conseguiram fazer apenas avanços marginais ao sul de Erohivka e ao noroeste de Berdych, né? Então, teve 31 ataques ali na região, mas não teve nenhum avanço significativo. Da mesma forma, aqui em Ivanivsk, continua a luta muito grande aqui. Bordanivka e Ivanivsk são as cidades que evitam o ataque contra Chassivyar, né? Então a luta ainda está acontecendo ali. A cidade parece como se tivesse sido destruída completamente, né? Bombardeada por uma bomba atômica, mas continuam os ataques por ali, né? A gente está falando de Erohivka, que fica um pouquinho aqui ao norte de Novomihailivka, então aqui teve um pequeno avanço marginal russo aqui, e também mais acima aqui, Avdiivka, próximo de Berdych, os russos avançaram mais um pouquinho aqui em direção a Novobarmutivka, e finalmente aqui em Barmut, Ivanivsk ainda está com os ucranianos, ainda estão resistindo aqui em Ivanivsk, mas Ivanivsk está sendo atacada de forma direta pelos russos, aqui totalmente destruída. Essa é a situação por aqui, né? Bom, vendo aqui as cartas do Pulevolan, a gente tem aqui em Berdych, como a Astraintel falou, um pequeno avanço aqui nessa região aqui a norte, né, em direção ao Cheretny. Aqui um ponto importante, porque, segundo está dizendo aqui, os russos que estavam em Pervomaisk conseguiram expulsar os ucranianos dessa região. Eles não tomaram essa região aqui ao sul de Pervomaisk, mas expulsaram os ucranianos aqui. Isso é um problema, porque os ucranianos vão ter que abandonar essa área toda aqui por conta desse avanço russo aqui, se os russos conseguirem consolidar o resultado ali. Houve um avanço aqui em Erohivka, ao sul de Erohivka, como foi falado. É uma área relativamente grande, mas é uma área de pouca importância operacional, né? Os russos já estavam em Pobieda, já estavam aqui em Marinka, então esse avanço aqui, na verdade, é só uma consolidação mesmo da região ali, né? Finalmente, aqui é Pobieda, a gente já falou, e aqui Novomihailivka não tem novidade, parece que teve um pequeno recuo ucraniano aqui também, mas não houve ainda o avanço russo, né? Apenas o recuo ucraniano nessa região. E finalmente tem uma última situação aqui, próximo de Bordanivka, aqui. Os russos teriam avançado mais um pouco aqui nessa região, né?
Então, via de regra, a gente está vendo aqui repetir o cenário dos últimos dias, né? Pequenos avanços russos, nada significativo, mas pequenos avanços russos, né? E isso é reflexo, como a gente já explicou, da estratégia adotada pelos ucranianos de realmente não brigar por território, né? A ideia é poupar ao máximo as forças ucranianas, porque muito em breve vão estar chegando os F-16, vai estar chegando a ajuda americana, então aí sim os ucranianos vão ter capacidade de fazer mudanças significativas nesse mapa, né? Por hora é poupar recursos. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o Lavrov falando que vai tomar Kharkiv, é besteira, tá? Não tem condições de fazer isso, né? Fala sobre o ataque contra o Tu-22M, a derrubada do bombardeiro russo. Enfim, nenhuma grande novidade aqui. Os caminhoneiros, os fazendeiros poloneses estão fazendo um novo protesto ali na fronteira com a Ucrânia, e o primeiro-ministro, o Donald Tusk, pediu que os fazendeiros poloneses parassem de bloquear a fronteira com a Ucrânia, e ele disse que, claro que nós temos que tomar decisões para proteger nossa fronteira polonesa, ou seja, está indicando que o governo vai agir para liberar esses bloqueios nas estradas ali. É muito triste isso, a gente já sabe que os sindicatos dos fazendeiros ali da Polônia está sendo bancado pelos russos, muito triste essa situação, né? Bom, aconteceu um fato curioso com esse americano, o nome dele é Russell Bentley, ele tem o nome Texas, ele é um americano que é pró-Rússia, não sei o que lá, em 2014 ele resolveu se mudar para a Rússia e mudou ali para Donetsk, coisa e tal, casou com uma ucraniana ali na região, né, coisa e tal, e foi muito usado pela propaganda russa, né, americano a favor da Rússia, né, o pessoal adora isso, né. E aí, olha que coisa, o pessoal, ele sumiu, há uns dias atrás ele sumiu, não se sabe onde é que ele está, vários bloggers militares russos estavam pedindo informações sobre eles e coisa e tal, porque ele é uma figura muito conhecida ali na comunidade ali da região, em Donetsk, Luhansk, coisa e tal. É um idiota, mas é um idiota conhecido ali na região, né? E olha só que coisa, saiu a informação agora de que ele foi morto. Ele foi morto pelos próprios russos. Parece que ele arrumou confusão com um grupo de soldados russos ali que estava estacionado na região. Os soldados russos resolveram se vingar dele batendo nele, bateram um pouco mais do que o esperado e o cara morreu. Né? Ou seja, provavelmente os soldados russos não queriam matar ele, queriam apenas dar uma lição nele, alguma coisa assim, mas acabaram matando o cara, e isso mostra muito bem o destino de todo mundo que apoia a Rússia. Boa sorte, vai lá, pessoal que apoia a Rússia aqui no Brasil, vai lá. Veste a camisa, quero só ver. Enfim, falando sobre o Budanov falou ontem sobre a derrubada do Tu-22M, e ele disse que foi derrubado a uma distância de 308 quilômetros, então foi um míssil de precisão de longo alcance. A Ucrânia agora tem esses mísseis e como ele falou aqui, é um S-200. É um S-200 modificado que eles fizeram para atingir isso daí. Ou seja, eles pegaram esse foguete, que é um foguete antigo, é um foguete muito potente, é um foguete considerado muito bom do S-200, só que é antigo, né? Era uma coisa que não tinha tanta precisão, e colocaram equipamentos de precisão nesse tipo de foguete, e agora tem uma arma formidável com isso daí, né? E aqui está dizendo, o Timofey Milanov está falando da beleza que é isso, porque justamente até aqui esses ataques russos eram feitos sem nenhuma punição, né? Os russos não tinham medo de nada. Pelo menos os russos vão ter que tomar mais cuidado agora para fazer os ataques contra a Ucrânia. Então, realmente impressionante a derrubada desse avião, né? E aparentemente isso responde também aos outros casos do passado, né? Lembra? Porque teve caso do A-50, teve caso de outros aviões que foram derrubados ali na região, e ninguém sabia como a Ucrânia derrubava esses aviões. Suspeitava-se que seria um Patriot, uma bateria de Patriot usada, mas aparentemente não. Aparentemente é uma arma ucraniana mesmo, um S-200 modificado que eles fizeram para isso, né? E a beleza é isso, a Ucrânia tem amplas reservas de mísseis S-200. É muito míssil mesmo, que vem desde a era soviética, né? Na era soviética havia muita produção de armamento, Guerra Fria e coisa e tal,
e, ou seja, o que não falta para a Ucrânia é S-200 para ela fazer as modificações e usar contra os russos. Bom, olha que coisa curiosa. Os russos, porém, eles têm falado muito sobre a capacidade de produzir tanques, que estão produzindo um tanque por dia e não sei o que lá. Só que eles colocaram uma imagem do Shoigu visitando uma fábrica de tanques e percebemos que não é uma fábrica de tanques, é uma fábrica, é uma oficina de recauchutagem de tanques. O que eles estão fazendo aqui é recondicionando tanques antigos, não produzindo tanques novos, né? Então tá aqui, ó, o pessoal está mostrando os vários corpos aqui, que claramente eram coisas antigas que estão sendo revisadas, estão sendo aprimoradas e estão sendo recolocadas em funcionamento, né? É lógico, isso não muda muita coisa, tá? Porque, como eu falo para vocês, a Rússia tem uma quantidade enorme de tanques antigos em estoque, muitos deles já estão apodrecendo, então o que eles estão fazendo aqui é justamente isso, pegando esses tanques que estão meio apodrecidos e botando eles para funcionar novamente, né? A questão toda é essa, a Rússia não tem capacidade de produzir novos tanques. Cada vez mais ela vai ter que pegar das reservas, e as reservas são coisas cada vez mais antigas, né? A gente falou alguns dias atrás que a Ucrânia está desenvolvendo um novo míssil Neptune, né? O míssil Neptune foi aquele míssil também de desenvolvimento ucraniano que afundou o Moskva, logo no início da guerra, né? E é um míssil terra-água, né? Ou seja, ele é lançado de terra para atingir navios, mas ele já foi modificado pelos ucranianos para atingir também alvos em terra. E agora eles estão modificando de novo, diminuindo a capacidade, a carga dele, para diminuir o tamanho do míssil e também aumentar o alcance dele, né? E parece que os russos estão muito preocupados com isso. Vai reduzir a superfície refletiva de 0,1 ou 0,2 metros quadrados para 0,05 metros quadrados, né? O que é isso? Essa superfície refletiva é o tamanho que o objeto aparece para o radar inimigo, né? Então, se há uma superfície grande, aparece grande no radar, é fácil de ser detectado. Agora vai ser 0,05 metro, é muito pequenininho, a maior parte dos radares russos não vai detectar esse míssil, né? Ao mesmo tempo, ele está sendo modificado por um perfil de baixa altitude, né? Então ele não vai mais alto, ele vai baixo. De novo, dificulta o acesso ao radar. E aí o que eles estão dizendo aqui, concluindo, que olha só, a dificuldade de interceptar essa nova versão do R-360 é o Neptune, vai ser tão alta quanto dos Scalp ou dos Storm Shadow. Ou seja, o que a Ucrânia está fazendo com o Neptune é transformando esse Neptune dela, aprendendo as lições do Storm Shadow e do Scalp, e está fazendo o Scalp dela, o Storm Shadow dela, né? Então realmente, e detalhe, o Storm Shadow e o Scalp são lançados a partir de avião, o Neptune é lançado a partir de terra, né? Então, ou seja, é uma capacidade adicional que a Ucrânia tem agora nessa guerra. Bom, mas não tenha dúvida, a coisa mais importante que vai acontecer no dia de hoje é a votação no Congresso americano da ajuda, do pacote de ajuda para a Ucrânia, né? Houve uma votação inicial que é tipo para abrir os trabalhos com essa lei, e a ajuda à Ucrânia ganhou 316 a 94, com muita folga, muito tranquilo, como a gente imaginava, né? Tanto nos republicanos quanto os democratas o apoio foi amplo. Ok, os democratas, teve mais voto democrata do que republicano, mas ó, um pouquinho a mais só, tá? Então, essa votação aqui era para botar a lei em votação, né? É tipo, como aqui no Brasil se faz às vezes, requerimento de urgência, para botar em votação a lei, né? Então passou, a lei vai ser votada agora. O que eles estão dizendo é que deve ser, aqui ó, trouxe em consideração a ajuda à Ucrânia, e agora vão considerar todas as emendas para a lei, e vai haver um voto final agora no sábado, hoje, dia 20, né? Eles imaginam que isso vai acontecer por volta de 1 a 1h30 da tarde, no horário aqui da costa leste americana, né? No horário ali de Washington, ou seja, isso vai ser aqui no Brasil por volta das 11h30 da manhã. Vamos ver, qualquer novidade a gente fala lá no Twitter, e evidentemente eu vou falar sobre isso aqui no vídeo de amanhã, né? Mas tem tudo para passar. A grande questão era essa, ser colocado em votação. Foi colocado em votação, vai passar, o apoio é muito grande, tanto de republicanos quanto de democratas, né? E aqui, os Estados Unidos, o Senado americano, aqui, ó, o líder do Senado, o Chuck Schumer,
instruiu o Senado a ficar em sessão durante o final de semana para passar essa ajuda para a Ucrânia, Israel e Taiwan. Seja hoje, dia 20, ou amanhã, ou seja, assim que for aprovado na Câmara, o Senado já está em sessão, já vai ser convocado para aprovar imediatamente essa ajuda também, né? Porque lembra, lá, tal como aqui no Brasil, tem que ser aprovado no Senado e na Câmara, né? O Senado já havia aprovado uma resolução de ajuda para a Ucrânia, mas essa resolução que eles estão votando na Câmara não é a mesma do Senado, então eles estão votando uma outra. Então essa outra tem que ser aprovada no Senado ainda. O Senado já prometeu fazer isso imediatamente, e também no Senado tem apoio amplo, então vai passar também, né? E, além disso, o Pentágono já está se preparando para rapidamente mandar um pacote de armas para a Ucrânia, que vai incluir, entre outras coisas, capacidade de defesa antiaérea e artilharia. Então, ou seja, é lógico, rapidamente não quer dizer segunda-feira, tá? Rapidamente, em termos do Pentágono, em termos da máquina de guerra americana, sei lá, talvez em abril ainda, né? Mas vai ser rápido isso, eles já estão se preparando para agilizar esse pacote, tão logo seja aprovado o pacote lá para a Ucrânia. E olha só, teve um discurso do Mike Johnson em que ele falou sobre o novo eixo do mal, né, que é a Rússia, o Irã e a Coreia do Norte, coisa e tal. E aí o pessoal tá ficando assim, caramba, como é que pode? Como é que o Mike Johnson, que era Rousseff, coisa e tal, o que aconteceu com ele? Por que ele mudou de opinião tão facilmente, com tanta veemência, né, a ponto de falar do eixo do mal da Rússia e coisa e tal? E bom, estão contando essa história aqui, ó, que ele teve na Ucrânia, né, recentemente, né? Ele teve na Ucrânia e, segundo eles, ele esteve com esse rapaz aqui, ele encontrou com o Serhiy Gaidarji, que a esposa e o filho de 4 meses foram mortos por um ataque russo em Odessa no dia 2 de março, recentemente, e ele é também um religioso, ele é muito religioso, ele é protestante, muito religioso, o Serhiy, então, ou seja, ele teria conversado com o Mike Johnson, e essa conversa teria tocado o Mike Johnson, teria feito ele mudar de ideia, coisa e tal. E, assim, não vou dizer que não teve nenhuma influência, certamente teve, né? É uma história tocante isso, né? Certamente ele se identificou com o Serhiy, né, que é protestante, que é evangélico, da mesma denominação do Mike Johnson e coisa e tal, e lá na Ucrânia, e teve a vida destroçada pelos russos. Felizmente a outra filha dele sobreviveu, ele e a outra filha sobreviveram, né? Mas enfim, agora, a minha visão não é essa, tá? A minha visão, como eu já falei para vocês, não adianta. A Rússia consegue influenciar, consegue comprar algumas pessoas, mas a propaganda russa falhou miseravelmente nessa guerra porque não conseguiu convencer o público americano de forma geral. O público americano, de forma geral, é amplamente favorável à Ucrânia. E aí o que faz o político mudar de ideia de fato? Ele deve ter feito alguma pesquisa nos constituintes dele lá na área que ele é forte politicamente, e percebeu que ele estava entrando numa roubada com esse negócio de não dar ajuda para a Ucrânia, né? É isso que mudou. E esse pessoal, na verdade, já sabia disso. Eles estavam fazendo esse negócio todo, estavam fazendo esse atraso, esticando essa corda, porque entendem que isso prejudica o governo Biden, né? Fica parecendo que o governo, lá na frente, quando chegar nas eleições, eles vão jogar que o governo Biden não ajudou a Ucrânia, né? Foi por atraso deles, é verdade, mas vão jogar essa, né? E daí esticaram a corda até o máximo que eles viram que dava, mas eles sabem que o apoio americano, do público americano à Ucrânia, não tem jeito, eles têm que ceder a isso. E olha só, quem também falou a favor da Ucrânia, o Donald Trump. Ele deu uma entrevista falando que a sobrevivência e a força da Ucrânia também é importante para os Estados Unidos, né? E isso é importante ele ter dado esse recado no dia de ontem, porque, de novo, tem muitos congressistas dos republicanos que prestam atenção no que o Donald Trump fala, né? Você pode não gostar dele, mas tem muitos republicanos que prestam atenção no que ele fala, e ele ter falado isso é uma dica de que, olha só, vota na ajuda para a Ucrânia, pode votar que está aprovado. E é o que eu falo para vocês esse tempo todo, né? O Trump tem feito esse certo cozinho doce com esse assunto, mas ele não tem jeito, ele sabe que a população americana está a favor da Ucrânia, e mesmo que ele ganhe a presidência americana, não tem jeito, ele vai ter que apoiar a Ucrânia do mesmo jeito, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.